Graça e paz, amados, tudo bom? Aqui é o Evangelista Edson, desejo a paz do Senhor Jesus para todos vocês aí. Pessoal, nós vamos para a nossa segunda aula do Pentateuco. Então, para você que não lembra da nossa primeira aula, vai lá no link, está lá disponível no canal da igreja, tá bom? Sobre o que é o Pentateuco e sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Êxodo. E assim como o livro de Gênesis, eu gostaria de poder aprofundar também no Êxodo. Mas isso não é possível, tá bom, pessoal? Então, aqui no quadro eu escrevi o seguinte resumo. São 4 períodos da história de Israel, dentro do livro do Êxodo. Mas antes da gente entrar nisso, como é do nosso costume, eu separei para nós Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22, que diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Eu peguei esse versículo e esse capítulo propositalmente. Por quê? Porque é o capítulo mais polêmico do livro de Êxodo, que é a passagem pelo mar, que, enfim, irmãos, há críticos, tem concordância, não tem concordância, nós vamos entrar nisso mais na frente da aula, tá? Fiquem tranquilos, nós vamos voltar aí. E porque é uma passagem, para mim, do ministério de Moisés, para mim, de tudo aquilo que Moisés realizou, é a passagem mais linda, tá bom? Não quero tirar os méritos das pragas, de fazer chover carne do céu, maná, mas a passagem do mar, para mim, Evangelista Edson, é o que me marca no ministério de Moisés. Foi por isso que eu separei essa passagem. Então vamos lá. Do que fala Êxodo? Êxodo, irmãos, a palavra-chave do livro seria libertação. Por que libertação, professor? Porque Deus ele vai libertar o seu povo da escravidão. E o que nós precisamos entender? O autor do livro é Moisés. Lembra lá na primeira aula? Eu disse que Moisés ele é o autor do Pentateuco, da Torá, a chamada Torá. Tá? Pentateuco é chamado pelos judeus de Torá, que é o quê? Os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom, pessoal? Então, Moisés, ele, no seu ministério, ele escreve para nós Êxodo. Ele agora, depois de contar como foi o princípio do mundo, agora ele vai contar sobre como foi a libertação do povo de Israel do Egito. Antes da gente entrar nessa questão do livro em si, por que eu coloquei aqui que são 4 períodos da história de Israel? Foi apenas um resumo que eu fiz. E eu preciso falar desse resumo para a gente entrar propriamente no assunto do Êxodo. Então, o primeiro período seria o período do cativeiro, tá bom? Deus ele vai avisar a Abraão: Abraão, você vai ser um grande povo, mas esse povo ele vai ficar escravizado, tá? E de Abraão até o período do cativeiro são 430 anos, tá bom, pessoal? 430 anos que Israel vai ficar aí em cativeiro, tá bom? De escravidão. Nós vamos entender o porquê da escravidão. O segundo período seria o período da libertação, que é a passagem do mar, tá bom? Marcada pela passagem do mar. O terceiro período seria o período da disciplina. Por quê? Porque o povo vai ficar murmurando e Deus vai ficar ensinando no livro de Êxodo. Tá bom? Deus está ensinando disciplina. Eles murmuram porque não tem água, eles murmuram porque não tem comida, eles murmuram porque não tem onde dormir, eles murmuram por tudo aquilo. Então seria o período da disciplina de Israel. E o quarto período seria o período da legislação e da organização. Por quê? Porque Deus ele vai organizar o culto, como o tabernáculo, e da legislação. Lembre-se que eu falei na primeira aula das dispensações? Legislação, por quê? Porque a quinta dispensação é a dispensação da lei. Tá bom, pessoal? Então, seriam esses os 4 períodos que eu resumi dentro do livro de Êxodo. Vou repetir. Período do cativeiro, período da libertação, período da disciplina e o período da legislação e da organização.
Então, dito isso, nós precisamos primeiro entender quando o Êxodo foi escrito. Na página de número 51 da apostila, fala sobre a data do livro de Êxodo. Então, o Êxodo, irmãos, ele foi escrito por volta do ano 1438 a 1412 a.C., tá bom? Nós precisamos entender isso. Segunda coisa aí, irmãos, que nós precisamos entender sobre o livro de Êxodo. A história de Êxodo, irmãos, ela se passa no deserto? Não, ela se passa... Deixa eu só quebrar a luz aqui, pessoal. No Egito. E não no deserto, como alguns pregadores falam aí. Eu estou assim dando uma citadinha de leve em nós. Mas é assim, amados. O foco de Êxodo não é deserto, é Egito. Por quê, professor? Porque o Egito, ele vai ser, nessa época, o maior império do mundo. Tá bom? Como que o Egito se tornou um império, professor? Existe uma frase muito famosa que diz assim, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Quem disse essa frase foi Heródoto de Halicarnácio. Quem é esse professor? Heródoto, irmãos, para nós historiadores, ele é considerado o pai da história. Ele é um grego que resolveu fazer uma visita ao Egito, resumindo. E ele resolveu relatar como é o Egito. E tudo que nós temos hoje são baseados nos escritos desse Heródoto aí. Por isso que ele ficou famoso como o pai da história, tá? Então foi ele que disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito ele vai ter todo o seu crescimento, digamos assim, nas margens do rio Nilo. Olha que interessante. Se você está à margem do rio, você tem água para plantação e a sua plantação vai crescer. Se você está à margem do rio Nilo, você tem água para alimentar o seu gado e o seu gado será saudável. Se você está à margem do rio Nilo, você tem água para o seu sustento próprio. Então isso fez com que o Egito se tornasse um império daquela época. Digamos assim, o Egito seria hoje os Estados Unidos. Está bem definido? Acho que fica fácil o entendimento aí para todo mundo. Se não ficar, pessoal, preciso entender isso. Egito, o império daquela época. Tá? Então, na página de número 52 aí, e 53 da sua apostila, vai falar exatamente isso que eu resumi. Que o Egito, ele é o império daquela época. Tá bom? O que é que nós precisamos entender? O Egito, professor, ele é descendente de quem aí na palavra de Deus? Ele é descendente de... Deixa eu apagar aqui rapidinho, pessoal. Vamos aqui. Eu não gosto de usar o quadro, tá bom? Vocês vão acostumando comigo, eu sou meio preguiçoso. Eu acho que esse método de usar o quadro está meio ultrapassado aí, né? O Egito, professor, ele é descendente de quem? De acordo com a palavra de Deus. Ele é descendente de... Cão. Ou Cã, né, irmãos? Vamos ser justos aqui, né? A pronúncia fica aí a critério de cada um. Tá bom? Ele é descendente de Cão. Tá bom? Um dos filhos de Noé. Tá bom, pessoal? Então, esse filho de Noé, com a sua descendência, tá bom? Vai gerar o Egito. O que vai acontecer aí? O Egito, ele vai ser governado, isso está na apostila, na página 52 e 53, por algumas dinastias, até a conquista da dinastia persa em 345 a.C. Tá bom? Até 345 a.C., o Egito vai ser governado por várias dinastias, até os persas dominarem o Egito. Dessas dinastias que governaram o Egito, existe uma dinastia chamada de dinastia dos Íxodos.
Ixos. E quem são os Ixos? São os primos, digamos assim, dos hebreus. Tudo bem, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Essa dinastia, de acordo com a apostila, com o material de vocês, ela vai governar o Egito aí até a 18ª ou 19ª dinastia. Então, quando a Bíblia lá em Êxodo, ela começa dizendo assim, que levantou-se um faraó que não conheceu José, ela está dizendo o seguinte, que essa dinastia aqui chamada de Ixos, ela foi derrubada do poder, tá bom? Provavelmente numa possível guerra civil do Egito, entre a dinastia dos Ixos e os nativos, essa dinastia ela sai do poder. Então é por isso que a Bíblia, Moisés faz menção, o faraó que não conheceu a José. Tá bom, pessoal? Então, quando essa dinastia dos Ixos ela sai do poder, irmãos, o que acontece? O povo hebreu começa a ser humilhado. Tá bom? Eles, não vamos dizer inteligentemente, porque seria covardia da nossa parte, tá bom, pessoal? Mas os egípcios nativos tiram os Ixos do poder e começam a fazer o quê? A escravizar os hebreus. Faz sentido para nós hoje? Não faz. Mas para aquela época faz. Poxa, os hebreus estão crescendo no nosso território. Fomos nós que desenvolvemos o Egito. E agora eles vão tomar conta da nossa nação. Aqui a gente podia politizar toda essa questão que a gente vive hoje de imigração. Tá? Cabe nesse sentido. Mas não vamos entrar, eu não gosto de entrar em méritos políticos. Então, pessoal, o que acontece? Os hebreus começam a ser humilhados, escravizados. Tá? E aí eles começam a clamar, tá bom? E diz a Bíblia que Deus vai ouvindo o clamor do povo. Lembra lá do versículo de Crônicas que diz que se o meu povo orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouviria do céu? Isso aconteceu aí em Êxodo. Deus ele escuta. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando Deus resolve ouvir a oração do povo, ele vai levantar quem? Moisés. O preservado das águas. Tá? Pessoal, Moisés, a respeito do nome dele, muita gente diz que significa tirado das águas. É interessante, mas alguns estudiosos, eu fui buscar, tá, para vocês, alguns estudiosos, eles não gostam dessa definição de tirado das águas, eles preferem a definição preservado das águas, que dá um sentido muito mais profundo para a vida de Moisés. Deus preservou Moisés para fazer dele o libertador do povo. Tá bom, pessoal? Então, o preservado das águas aí, Moisés, ele vai viver 120 anos, tá? E a vida dele vai ser resumida em 3 períodos, ou 3 dispensações, só para vocês cravarem mesmo, de 40 anos, tá bom? E aí, 40 anos, os primeiros 40 anos, ele é um príncipe, tá bom? Ele é um príncipe. Olha que legal. Ele é um príncipe. O livro de Atos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Se vocês não sabem, o Egito ele era referência em medicina naquela época. É por isso que é o Egito quem vai se preocupar em embalsamar os seus mortos. É no Egito, por exemplo, que o conceito de morte ele vai ser questionado pela primeira vez na história. Tá bom, pessoal? Então, Moisés, os primeiros 40 anos, ele é um príncipe. Olha que interessante. Ele tem do bom e do melhor, digamos assim, né? Vivia no palácio. Quando Deus chama ele, ele assassina o rapaz lá, e ele foge do Egito, ele vai ficar aí 40 anos em Midian, vai casar, vai constituir família, e ele vai ser o quê? Um pastor. Dos 40 aos 80, um pastor. Tá bom? E aí, quando ele está com 80 anos,
80 anos, que ele acha que não tem mais o que fazer, é só criar os filhos e falecer. Aí Deus resolve chamar ele para aquela conversa, tá? Todo mundo conhece a famosa passagem do chamado de Moisés, que Deus fala com ele de uma sarça, tá bom? Nós precisamos ter em mente, pessoal, que a sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais comum. Ah, professor, você me decepcionou agora. Eu sempre preguei que era um milagre. Eu escuto todo mundo falar que foi um milagre. Não, pessoal, o milagre não é a sarça pegar fogo. Isso acontece até hoje, se você for lá. Eu não fui ainda, não tive a oportunidade, mas Deus vai dar. Mas eu sei que isso acontece até hoje. Um milagre, o que chama a atenção de Moisés é que a sarça ela pega fogo e ela não se consome. Só para a gente ter uma noção. Pessoal, é fogo, nós estamos falando de fogo. Qualquer chama pequena num mato seco aí, numa folha de papel, destrói, pessoal, é fogo, ele se espalha. Moisés está vendo o fogo pegar na sarça e a sarça não se consumir. Tá bom? E aí Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Tá bom, pessoal? E nesse diálogo aí entre Moisés e Deus, eu preciso falar disso, que eu achei muito lindo, está na apostila de vocês, eu espero que seja disponibilizado, que está na página 57. Deus vai dizer assim: eu sou o que sou. No hebraico original vai estar lá que Deus falou: eu sou Yahvé. Tá bom, pessoal? E Yahvé, ele tem um significado muito interessante. O que significa Yahvé, professor? Olha só para vocês entenderem. Olha como Deus ele é maravilhoso, irmãos. Yahvé significa... Meu Deus, que é feio? Aquele que faz as coisas acontecerem. Então Deus estava dizendo: Moisés, fica tranquilo, eu sou aquele que faz as coisas acontecerem. Que coisas? A libertação do meu povo do Egito. Tá bom, pessoal? Isso você tem que ter em mente, está na página 57. Quando nós damos um salto aí para a história, como eu disse, é um resumo, tá bom? É um resumo. Então, quando a gente dá um salto para a história, Deus vai usar Moisés aí através das pragas, tá bom? Deixa eu ler as pragas rapidamente. Primeira praga, a água do rio Nilo transformada em sangue. Segunda praga, a praga das rãs. Terceira praga, a praga dos piolhos. Quarta praga, a das moscas. Quinta, a morte dos rebanhos. A sexta, as úlceras. A sétima praga, a chuva de granizo. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. A nona praga, a das trevas. E a última praga, a morte dos primogênitos. Eu gostaria de aprofundar sobre cada uma delas? Sim, mas não tenho tempo. Mas o que vocês precisam ter em mente? Que alguns estudiosos dizem que cada praga representava aí os deuses do Egito, que o Egito adorava. Por exemplo, as rãs, elas eram de fato adoradas no Egito, assim como os gatos, que são até hoje adorados lá. Então, alguns estudiosos dizem que as rãs, que a praga das moscas, era tudo referente a uma espécie de Deus que havia no Egito, tá bom? Isso é interessante, tá? É interessante. Posso afirmar isso, professor? Não posso, não tenho como provar, tá? Mas fica aí para conhecimento de vocês, que eu achei que isso é interessante vocês saberem. O que vai acontecer aí? Nós vamos ter, para nós, a principal praga é a morte dos primogênitos. Porque o que acontece aí na morte dos primogênitos? Deus ele vai instituir a Páscoa.
bom, pessoal? Páscoa. Então Deus ele vai instituir a Páscoa. A nossa Páscoa aqui no Ocidente, desculpa, ela é símbolo de fertilidade. Por isso que o símbolo é um coelho e ovos de chocolate, que não faz sentido nenhum, porque não existe ovo de chocolate. Tá bom, pessoal? Eu sei que decepcionei vocês, mas é fato. Mas enfim, no Ocidente, a Páscoa é símbolo de fertilidade, tá? No Oriente, ela tem um significado muito mais profundo. Olha só, no hebraico, Páscoa se escreve assim, ó. Eu quebrei isso. Pesach. E o que quer dizer essa palavra aí? Significa saltar por cima. Ou passar por sobre. Por quê? Porque o anjo da morte, ele passou por cima. Ele saltou por cima das casas que tinham a marca do sangue. Lembra a passagem? As casas que não tinham a marca do sangue, o anjo da morte entra. As casas que têm a marca do sangue, o anjo salta por cima. Passa por cima, passa sobre. Olha que profundo a Páscoa. E o que nós precisamos também entender, pessoal, que o significado da Páscoa para nós cristãos é a morte e ressurreição do nosso Cristo. Tá bom? Nós precisamos entender isso. O Cordeiro Pascual, tá? Simboliza Cristo. Não é o assunto, eu sei que o assunto é esse, mas que a gente possa resgatar aí, tá bom? O significado da Páscoa. Tá bom, pessoal? E uma coisa interessante também é que ela deveria ser feita em família. E quando uma família tinha poucas pessoas, ela poderia convidar um vizinho para comer do cordeiro. Será que nós fazemos isso hoje? Mesmo a nossa Páscoa ocidental, será que nós dividimos o nosso chocolate com o filho do nosso vizinho que talvez não tenha? Esse é o sentido de uma verdadeira Páscoa, tá bom? Fica aí para a nossa reflexão. Então, a Páscoa, ela é interessante para nós. Não podemos tirar o crédito das outras festas, né? A festa do tabernáculo, tá bom, pessoal? É uma festa gratificante, mas é um resumo, não dá para aprofundar. Então, quando nós vamos para a página 63, nós chegamos aonde a gente leu, que é a passagem do Mar Vermelho, tá bom? O que vai acontecer? Os estudiosos, isso eu tenho que falar, eles dizem que o povo passou no mar raso ou no mar fundo. De qualquer forma, irmãos, Deus operou um milagre. Por quê? Olha só, não faz sentido dizer que as águas elas ficaram rasas. Por quê? Porque, de acordo com as escrituras, o exército afundou e morreu. Então, se as águas ficaram rasas como querem aí os hipócritas, porque isso é hipocrisia, como querem os hipócritas, se as águas ficarem rasas, irmãos, o milagre de Deus foi muito maior. Porque matou um exército inteiro com as águas batendo na canela. Isso não faz sentido. Ah, professor, o que nós cremos? Nós cremos no que a Bíblia contou. E para reforçar o que a Bíblia conta, o que a Bíblia diz aqui em Êxodo 14, 22? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então nós cremos que o mar literalmente se abriu ao meio e Israel atravessou, tá bom? Se você é de uma outra denominação, estiver vendo esta aula, foi ensinado diferente ou pensa diferente, eu respeito você. Mas nós aqui da Assembleia de Deus Amor à Vida, nós cremos naquilo que as Escrituras relatam, tá bom? Então, quando nós entramos aí
né, no mérito dos milagres, eu também preciso falar do maná. Eu sei que é uma aula resumida, mas eu não posso cometer essa covardia, digamos assim. O que é o maná, pessoal? Maná no hebraico, pessoal, significa mão. Mão, não mano, tá? Mão. Por que mão, professor? No hebraico significa o quê? Por quê? Porque a primeira experiência que eles tiveram no deserto do Maná, eles começaram a se questionar. O que é isso? Tá bom? O que é isso? O que é isso? Aí eles batizaram o nome de Maná. O que é isso? Como que era o Maná? Pessoal, ele era de cor branca, tá bom? Parecido com a semente de coentro, tá bom? E o sabor dele era de farinha com mel. Parecia uma espécie de uma resina, tá? E aí ele era moído, ele podia ser cozido e servia para fazer bolo. Tinha um gosto, segundo alguns estudiosos, tinha um gosto aí de uma espécie de bolo amassado com azeite de oliva. Tá bom, pessoal? Isso era o maná e isso é importante saber. Então foi batizado de maná porque vem do hebraico man, que significa o quê? O que é isso? Isso é o maná. Tá bom, pessoal? Sabemos também, teologicamente, que o maná aí, ele é símbolo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Pessoal, obrigado. Nós vamos ter uma terceira aula para a gente poder resumir o livro de Êxodo, tá bom? Na nossa terceira aula, a gente acaba Êxodo e entramos em Levítico. Deus abençoe.